Olá, tudo bem? Meu nome é Alba Cássia, sou psicopedagoga clínica e mestre em psicologia educacional. Hoje o nosso tema é tecnologias versus educação, parceiras ou rivais? Sabemos que os modelos tradicionais de sala de aula, lousa, caderno e livro, não são mais o suficiente para o aprendizado. Nós estamos numa nova geração que desde muito cedo, mas muito cedo mesmo, praticamente assim que sai do útero materno, já sabe lidar com as mídias sociais. E como fazer com que a, as atividades escolares, o processo de aprendizagem seja tão interessante ou tão prazeroso como estar no computador. É necessário que educadores, escolas, famílias consigam se modificar e adaptar a essa realidade, porque a tecnologia existe e eu diria que não vamos retroceder jamais. Alunos, professores, são todos protagonistas desse processo de aprendizagem, que é constante e modifica-se ano a ano, tempos a tempos. E aí, a tecnologia, que evolui muito mais rápido do que a velocidade da luz, podemos dizer assim, se faz mais do que necessária, se faz uma aliada nesse processo de aprendizagem. Nunca, nunca, e olha que eu estou há uns 34 anos na educação, nunca se fez tão necessário, tão importante e tão imprescindível usar a tecnologia como aliada. E usar essa tecnologia como aliada não é só utilizar plataformas como joguinhos pedagógicos, como eram feitos até um tempo atrás, ou um grupinho de WhatsApp com as mães dos seus alunos, ou usar o Mister Google como pesquisa, vai muito mais além. E é isso que vamos falar hoje. Sabemos que utilizar diferentes maneiras, estratégias, caminhos para trabalhar o aprendizado, desenvolver, estimular e motivar esse aprendizado, se é necessário desde o começo dos tempos. Quando eu comecei a dar aula, por exemplo, nem sei se vocês mais jovens vão entender, a gente usava mimeógrafo, era mesmo um trambolho de uma máquina que a gente colocava álcool num lugar, é aquele álcool 70 que voltou a ser utilizado só por causa da pandemia. E era feita uma cópia em papel carbono, vocês nem devem saber o que é isso, e a gente ficava rodando as atividades, que cheirava álcool. Depois tivemos o Xerox, agora as impressões a laser, e agora muito mais que isso, muitas vezes toda atividade é feita numa lousa digital ou numa plataforma. Essa instrumentação toda da tecnologia que muitos professores ainda se recusam a aceitar e adaptar, se faz cada vez mais necessário, porque ela contribui com, primeiramente, atraindo os alunos cada vez mais, despertando interesse e cá entre nós. Está tudo muito pronto. Então, hoje em dia, você busca uma atividade praticamente pronta em vários sites, plataformas e etc. Ou você pode até produzir o seu material que você vai jogar nesta plataforma. E o tempo que o aluno dispensaria, porque eu acho que o tempo não se perde na educação, mas que ele dispensaria para copiar, para tentar montar, o remontar já está lá. Então, o que ele vai fazer é gastar esse tempo para poder entender e ampliar, argumentar, sintetizar e outras tantas capacidades necessárias na aprendizagem. Essa gamificação de atividades é um dos modelos que permite o professor verificar o desenvolvimento do aluno, desde a estimulação desse conhecimento até todo o progresso que a criança vai apresentando.
A ideia permite que essas crianças se tornem protagonistas, porque ela está jogando. Então, ela é protagonista do seu aprendizado. Eu achei isso muito legal. Quando eu fiz psicopedagogia, a Alicia Fernandes, a gente chama de papa da psicopedagogia, ela diria que um ser humano, quando ele se torna autor do seu aprendizado, ele tem muito mais autoconfiança e nessa alta confiança, ele tem uma autoestima e é onde ele começa a crescer efetivamente com o seu conhecimento. Então, eu diria que essa gamificação também tem isso. Esse jogo onde eu me torno, onde o sujeito aprendente, aquele que está aprendendo, ele se torna protagonista do seu aprendizado, ele não é apenas alguém que está sentado ouvindo. Toda atividade educativa onde o aluno participa e cria, ele aprende muito mais. Porque qualquer dificuldade que surgir, ele pode buscar alternativas para saná-las. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o jogo? Qualquer jogo, qualquer atividade que pareça ser lúdica, porque, atenção, pais, colegas, leigos, parece que estamos brincando, mas não estamos brincando. É que o jogo, ele tem um segredinho que eu vou contar para vocês. Já dizia o Winnicott, né? Ele tem um livro famoso que chama Brincar e a Realidade. Quando você está jogando, você se desarma, você se permite, porque você quer ganhar. E quando você se permite, você abre todos os flancos, você se desarma, você abre todas as porteiras para poder vivenciar verdadeiramente e intensamente esse jogo. Pode ser o jogo mais simples ou o jogo mais complexo, desde o pequenininho até o adulto. Todos nós fazemos isso, a não ser algumas questões específicas que não vêm ao caso. E quando você se permite isso, você se mostra verdadeiramente. E é aí onde fica muito mais fácil avaliar e interferir. Mas hoje estamos falando dos jogos, da tecnologia, que não são só jogos, né? Mas eu quis citar, primeiramente, que seja através de até jogos pequenininhos, lúdicos, que todo mundo que tem um filho sabe que ele adora um celular, um tablet e um game. Mas vamos falar, então eu largo o celular, Alba, na mão do meu filho, do meu neto, do meu sobrinho, e oba, não. Não, os jogos jamais vêm para tomar o lugar do aprendizado formal, tá? Aprendizado formal, português, matemática, ler, escrever, produzir textos, fazer atividades de raciocínio, ele vem estimular e vem complementar. É importante. Então, não é vou colocar meu filho na escola onde fica brincando de game o dia inteiro. Não. E é claro, tem games e games, da mesma maneira que tem livros e livros e livros, da mesma maneira que tem programas e programas de TV. Tá bem? Os jogos utilizados ao favor da aprendizagem têm que ser lúdicos pedagógicos. Existem jogos ou atividades que são só lúdicas, plataformas ou sites que você vai baixar e vai pintar, por exemplo, ou vai ligar alguma coisinha, ou jogos de 7 erros. Esses podem ser lúdicos, mas podem ser pedagógicos também. Alguns desses, jogos de 7 erros, o que falta, aquele encontre a figura que está no meio da outra figura. Essas atividades, por exemplo, estimulam a atenção, concentração, são questões de maturação cognitiva. Perfeito, são exercícios cerebrais. A mesma coisa de caça-palavra, caça-números e coisas assim. São lúdicos, mas também são pedagógicos. Mas o que estamos falando aqui é por que usar essa tecnologia. Então quais os benefícios da tecnologia na aprendizagem? Que, de novo, não são só jogos, tá certo? Jogos foi um exemplo, primeiro exemplo clássico, que é o que todo mundo mais vivencia. E atenção, esses jogos de matar, de guerra, esses não são nada pedagógicos. Tudo bem? Vamos lá. Quais os benefícios? Intercalar as atividades impressas, como
atividades nos jogos se faz mais que necessária, ainda mais nos tempos de hoje, onde criamos um nome bonito, ensino híbrido. Híbrido é que é meio aqui, meio ali. Então, ou seja, atividades impressas e atividades tecnologia. Observar como é que esse aluno, como essa criança fica referente à sua atenção e seu foco em cada um desses momentos de aprendizagem. Fazer com que ele entenda que a partir de hoje não será só na tecnologia. Apesar que a tecnologia ela é muito mais do que só jogos, é você entrar em plataformas diferentes, de pesquisa, de vivência, de criação, de argumentação, até de escrita e etc. Temos que lembrar que as atividades educativas realizadas por meio da tecnologia, elas verdadeiramente e efetivamente melhoram o rendimento das crianças e auxiliam muito os professores, porque é tudo muito imediato. Eu estou fazendo um caça-palavra, se eu errar não termino, um quebra-cabeça, alguma coisa. Assim, vai mostrando. Muitas atividades têm tempo, você estoura o tempo. Enfim, tem várias situações que a própria atividade, que a própria questão de cada uma das plataformas faz com que você consiga avaliar imediatamente o seu aluno. Muitas dessas ferramentas digitais oferecem diagnóstico de desempenho, como eu disse, e acontece até alguns relatórios que vêm imediatos. Eu tenho até alguns joguinhos que um tempo eu comecei a baixar. Você fez de um tempo bom, você é fera, você precisa ser mais rápido, algumas coisinhas assim. E é bom que a criança mesmo, o aluno mesmo, consiga entender o seu progresso. E por mais que existem, sim, casos de crianças que ficam muito incomodadas de perder ou de não ter conseguido no tempo certo, ele vai tentar melhorar. Eu não vi, até hoje, nenhuma criança que não tentou de novo num jogo ou numa plataforma dessas. Agora, se você dá uma folha impressa, a criança errou, se dá de novo a mesma folha, ele não vai tentar de novo. Parece que ele desmotiva. E com as tecnologias parece que não. Vamos lá, os tipos de tecnologias usados na educação e que eu sugiro. É claro que existem várias tecnologias e é óbvio que eu não conheço nenhum décimo delas, mas vamos lá. Como estamos agora vivendo um novo momento que se chama BNCC, Base Nacional do Currículo Comum Curricular, que foi estudiosos fizeram um currículo nacional. Então, nós temos que muitas vezes usar esse currículo, né? Mas de uma maneira a adaptar para cada região, enfim. Então, o importante é que essas plataformas, elas trabalhem as competências e habilidades citadas nessa base curricular, que eu não vou conversar com vocês sobre isso. Mas vou dar um exemplo. Por exemplo, a capacidade que está pegando muito, e não é só escolar, gente, é para a vida. São duas competências, eu diria 3 competências, que hoje em dia no mercado de trabalho são essenciais. Primeira, capacidade de trabalhar em grupo, a resiliência e a comunicação. Então, muitas dessas plataformas trazem isso, o comunicar com, o saber resolver situações, problemas de uma maneira saudável e a capacidade de trabalhar com o outro. Então, muitas das plataformas utilizadas por educadores acabam desenvolvendo essas habilidades e muitas outras. É claro que se a professora do seu aluno, ela te passou uma plataforma e tem lá, parece uma coisa muito lúdica,
Por exemplo, como eu citei no outro áudio, caça-palavras, alguma coisa de acha figura escondida, ela está trabalhando especificamente algumas habilidades cognitivas. Fique muito tranquila de perguntar, para que essa atividade? Entenda que nenhum professor vai te mandar o jogo pelo jogo. Nunca vai ser o jogo pelo jogo. É o jogo até utilizar jogos comuns com uma função cognitiva, tá? Sempre. Se essa criança estiver com algum acompanhamento terapêutico, psicopedagógico, psicológico, aí o jogo pode ser utilizado como ferramenta e é utilizado como ferramenta também para questões emocionais. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O que eu faço no consultório. Eu tenho uma criança, por exemplo, né, uma criança, um adolescente, que ele não consegue perder, que se ele é uma criança que se ele não tem o que ele quer na hora que ele quer, ele faz birra, ele bate, ele grita, esperneia, não sabe se comportar no shopping, porque pediu tal coisa, não teve, aí vai para o consultório para a gente dar limites. Às vezes não é limites, é uma questão até estrutural, cognitiva, sim, mas também emocional. Então, o que eu faço com essa criança? Sugiro castigo? Não. Eu jogo qualquer joguinho de trilha. Joguinho de trilha é aquele que você joga o dadinho, anda 3 casas, né? Saiu o número 3, anda 3 casas. Você vai cair no lugar que fala, volte 10 casas. Fique uma jogada sem jogar. Então, ele vai ter que lidar com a frustração, porque ele não vai ganhar sempre. É um jogo de sorte? Pode ser, mas no consultório ele é usado assim, da maneira mais simples possível. Então ele vai ficar frustrado, vai lidar com isso, lidar com a frustração, que ele vai ganhar, que o amiguinho vai ganhar, ou que a terapeuta vai ganhar, ou que ele vai ganhar. E aí ele começa a incorporar que não é como eu quero, porque não é ele que escolhe o dado. Então tem criança, claro, que joga os 6, tem criança que é muito esperta, que ela vê, que tem a casinha, por exemplo, jogue de novo, pule 10 casas. Aí ele vai querer contar, faltam 4, ele vai querer fazer o dado cair no 4. Aí você fala, não é assim, temos que jogar certo. Aí você faz outras coisas, outras intervenções que no final ele vai aprender a lidar com isso. Agora, um jogo cognitivo básico, por exemplo. O mais famoso, vocês sabem que é a questão do xadrez, né? Que eu não preciso explicar, que é o jogo de estratégia mais complexo do mundo. Mas você pode trabalhar qualquer outro jogo de estratégia. Dama, você pode trabalhar até um muito famoso que tem gente que diz que é jogo de velho, mas não é, que é aquele paciência. E assim, e outros tantos jogos que você pode para estar estimulando diferentes áreas cerebrais. Porém, mais do que a gente saber que jogo funciona para quê, porque não é esse o meu intuito, é só para exemplificar, é entender que as tecnologias na educação, elas são importantes, sim, são necessárias, com certeza, e não dá mais para ignorá-las, certamente, mas que a gente precisa conferir quais usá-las e quando usá-las e de que maneira usá-las. Então vamos lá. Tecnologia da informação e comunicação, o TIC. Quando usá-las? Bom, primeiramente, deixar bem claro que elas não vêm substituir o papel nem do professor e nem da educação formal. Não há nenhuma garantia que diz que tablets, celulares e outras questões virtuais, elas produzam um aprendizado efetivo. Alba, mas se não produz por que a gente usar? Porque elas vêm complementar o aprendizado. Ela é mais um instrumento. Da mesma maneira que você pode usar o livro, construir uma maquete, fazer um desenho, são instrumentos e estratégias. E o mais importante,
ter muito claro que tem que se utilizar de maneira correta, tá? Traz tais instrumentos, sejam de questão artística, sejam de questão tecnológica, enfim, a tecnologia é mais um instrumento de aprendizagem. Acho que tem que entender, né, frisar que a tecnologia ela vem para enriquecer, para dar outras oportunidades, outro viés, outro tipo de estratégia para o aprendizado, tá? Mas eu ainda acredito que ela ainda, até porque nós não temos nenhuma tecnologia efetiva em todas as escolas. Na escola que eu trabalho foi colocado lousa digital agora, né, durante a pandemia, mas tem professor que não sabe mexer, inclusive eu. Então, na minha escola eu fico na sala de apoio psicopedagógico, eu não tenho lousa, nem digital, nem nada. É eu e a criança. Mas como eu trabalho usando mais a questão lúdica, por enquanto não me faz falta. Mas eu já pedi um computador para estar trazendo essas mídias. Então é importante que entendamos que, por enquanto, essa tecnologia não é só ela. Existem escolas que eu conheço que não se usa mais material impresso. Então, cada criança tem seu tablet, seu notebook, e é tudo muito lá, vai armazenando. Funciona? Não sei. Eu acho que ainda é muito importante você ter alguma coisa impressa. Eu sou aí é uma questão pessoal. Eu ainda acho que é muito melhor ler, pegar um livro na mão, do que ficar vendo numa tela de computador. Mas aí sou eu que acho. Eu digo que na minha função é imprescindível ainda ter o contato, até porque a gente constrói o aprendizado junto com a criança. Então, eu acho que se faz necessário. Tá bom, Alba, você tá falando, mas assim, na realidade, me dá então o que você, que dica, que sugestão, que tipo de, o que pode ser, o que é feito que é válido? Bom, primeiramente, o que é feito que é válido, todo tipo de conteúdo criado por uma professora, pela escola, que tem a ver com o aprendizado do seu aluno e que vai ajudá-lo, né? Com o conteúdo. Por exemplo, a gravação de um vídeo, ou compartilhamento de algum vídeo educacional, de alguma história, de algum debate, de alguma narração, alguma discussão no bom sentido sobre um tema específico, né, para aquele momento. Algumas histórias lúdicas, algumas músicas, teatro, espetáculos de dança, enfim, tudo que você puder ver. A visita virtual de um museu, né, enfim, do que você está utilizando no momento. Criação de atividades pelo próprio professor, para os alunos terem acesso e baixarem, executarem. Criação dos próprios alunos de atividades em plataformas que assim permitam. E outras tantas instrumentos que se façam úteis e que permitam que este aluno interaja. Esse é o mais importante no processo da tecnologia. Nós sabemos que por trás de quase todos os sites e plataformas existe uma inteligência artificial. E como é que funciona isso na educação? Funcionam por meio de trilhas individuais de aprendizado, direcionando o aluno para os conteúdos que ele precisa, de mais estímulo, de mais dedicação, enfim. Ao gerenciar o aprendizado de cada aluno, o professor consegue direcionar os seus esforços de uma maneira muito mais assertiva e com possibilidades de resultados mais positivos em menos tempo. Então, essa é a grande sacada
e o grande sucesso das tecnologias. Existem estudos, claro, que indicam que as escolas do futuro tendem, e aí seria perfeito, criar uma grade curricular individual para cada criança. Imaginou que o máximo você tem habilidades, competências, como todos nós temos, que são facilidades, você tem centros de interesse, gosta mais de humanas ou de exatas, nananã, e você também é visto assim, nossa, ele tem uma dificuldade maior de raciocínio, ou de construção, de história, ou de questão artística, e aí você poder estimular o que você precisa, favorecer e dar uma ênfase no que você tem mais facilidade, seria o máximo, né? Então, há estudiosos que dizem que daqui a um tempo a educação vai ser, sim, toda tecnológica e cada um vai ter, então não vai ter mais o conteúdo do primeiro ano de português. Vai ser o conteúdo do primeiro ano de português para o aluno A, um outro conteúdo de português do primeiro ano para o aluno B e assim por diante. A educação e a tecnologia, elas formam uma dupla. E tem que formar essa dupla para conduzir o conhecimento da maneira mais favorável possível. Ao anunciar um conteúdo que vai se transformar em uma história, cada parte ou capítulo dessa história vai poder ser acessado várias e várias vezes e modificado. Olha que legal. E em diferentes lugares, por diferentes pessoas, ao mesmo tempo. Isso é o que nós chamamos de transmídias. É o famoso WhatsApp, grupo de WhatsApp, grupo de Google Meets. Todo mundo entra, todo mundo fala, todo mundo resolve. Não é uma coisa, aqui está o texto pronto, leia e faça tal coisa. Não, as coisas são construídas juntas. A integração de um livro, mais um tablet, mais um quebra-cabeça, mais a construção de um boneco, mais a descrição de um personagem, e etc, etc, forma uma interconexão de diferentes meios e estratégias educacionais, que acaba transformando a experiência do aprendizado muito mais estimulante, efetivamente ativa, prazerosa e positiva. Tá bem, eu falei até aqui que a utilização da tecnologia na educação pode trazer ganhos enormes aos alunos e favorecer e auxiliar o professor nessa investigação do aprendizado, com certeza. Mas o importante é que o olhar atento e profundo do educador não mude, porque ele ainda é não protagonista, eu diria, mas ele é o que detém a condição de favorecer ou não esse aprendizado efetivo e interceder para auxiliar assim que se faz necessário. O professor é ele que vai saber preparar a atividade necessária para poder instigar a construção e a solução de qualquer problema e estimular o conhecimento de cada um dos seus alunos, sabendo o que é relevante ou não, de acordo com cada aluno. Ao utilizar as questões comunicativas que a tecnologia nos traz, ele consegue estimular o pensamento crítico, ele consegue gerar inúmeros insights mentais, ele complementa e reforça todos os trabalhos já desenvolvidos intelectualmente com essa criança. Ele acessa áreas cognitivas. E isso o jogo proporciona, mas quem aperta o botão, ainda é o professor. Como eu disse, a tecnologia, ela tem que ser uma aliada estratégica, melhor amiga de infância do professor. Ela vai favorecer esse aprendizado e torná-lo prazeroso. Bom, espero ter falado alguma coisa bem interessante
para vocês, que vocês tenham tido uma noção. E os pais que têm muito medo da tecnologia, entendam que existe, como tudo na vida, excesso faz mal. Se usarmos de maneira errada, pior ainda. E que existem, sim, muitos jogos que estimulam violência, que estimulam a sexualização infantil, que estimulam tantas outras coisas que nós não concordamos, como também existem, não concordamos e não achamos bons para os nossos filhos, netos, alunos, mas também existem muitos jogos que estimulam questões afetivas, questões cognitivas e etc. O importante é, se você que é leigo, não é um educador ou não é um terapeuta, busquem jogos os lúdicos mais simples possíveis. Mas entendam que essa criança, principalmente nessa época de pandemia, ela não precisa ficar 5 horas, 6 horas no computador porque ela está estudando. Lembre-se que seu filho, escola pública ou particular, foi oferecido uma plataforma onde tem algumas atividades, possíveis aulas gravadas, possíveis links, enfim, de sites ou outros caminhos para ele estar fazendo as atividades e provavelmente também é um material impresso, porque as escolas não decidiram ainda descartar este material. Então eu diria para vocês, mesclem, é a famosa educação híbrida, mesclem. Então, se seu filho estudava 4 horas numa escola, ele não precisa ficar 4 horas sentado estudando. Até porque nós estamos no momento de prisão domiciliar. É assim que as pessoas se sentem afetivamente. Então, o que eu falo para as minhas crianças, as crianças que eu atendo, que eu aconselho os pais, 1 hora para estudar e 1 hora para usar as plataformas digitais da escola. Então, que tem jogos, que tem 2 horas, mas é metade do que ele fazia, Só que lembre-se, na escola ele tinha o intervalo, ele tinha onde ele interagia, ele tinha aula de artes, aula de educação física, possivelmente aula de inglês, aula de informática, e ele não está tendo mais nada disso. Então, na verdade, ele tem de aula de matérias do núcleo comum 2 horas, 2 horas e meia. E é isso que ele vai fazer em casa. E permita que ele brinque. Paz, e o brincar no computador, por mais lúdico que seja, também não substitui as brincadeiras normais, formais, ou antigas, ou sociais, ou as brincadeiras desde sempre, correr, pular corda, brincar de carrinho, de boneca, monta-monta, lozinha, qualquer coisa. Eu sei que quem está preso no apartamento fica difícil correr. Então deixa ele construir os brinquedos dele, deixa ele brincar dentro do possível. Criança precisa brincar. E eu ainda acho que é muito melhor brincar com brinquedos do que com jogos. Mas você acabou de falar que eles são importantes? São. Tudo é muito bom na dosagem certa. Espero ter ajudado. Deixe seu like, seu comentário. Até a próxima. Gostaria de agradecer a plataforma de educação SAS, SAS, pelo material fornecido para eu fazer esse vídeo. Muito obrigada.